Pois muito bem, meus amigos, dando continuidade ou continuação a esse segundo vídeo do discurso do profeta falecido Gordon B. Hinckley sobre guerra e paz, eu quero falar um pouco mais, ler um pouco mais esse discurso que eu estou lendo a respeito do que o profeta tem falado para os membros da igreja. Ele fala o seguinte: quando uma guerra foi travada entre os nefitas e lamanitas, o registro, que é o livro de Mormon, declara que, abre aspas, os nefitas eram movidos por uma causa melhor, porque não estavam lutando pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo que possuíam, sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. E faziam o que consideravam ser seu dever perante Deus. Podemos ler isso no livro de Mormon, no livro de Alma, capítulo 43, versículos 45 e 46. O Senhor aconselhou-nos, dois pontos, abre aspas, defenderei vossas famílias mesmo até o derramamento de sangue. Fecha aspas, está em Alma 43, 47. E Moroni, abre aspas, rasgou sua túnica e pegando um pedaço dessa túnica, escreveu nesse pedaço: em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade e nossa paz. Nossas esposas e nossos filhos, e amarrou na ponta de um mastro. O capitão Moroni fez isso. Aí que ele fez? Ele colocou o seu capacete e sua couraça e seus escudos e cingiu os lombos com sua armadura. E pegou um mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a quem Moroni chamou estandarte da liberdade. E inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos. Fecha aspas. Podemos ler isso no livro de Mormon, Alma, capítulo 46, 12 e 13. Fica bem claro por esses e outros escritos que há momentos e situações em que as nações estão justificadas, na verdade, têm a obrigação de lutarem pela família, pela liberdade e contra a tirania, a ameaça e a opressão. No final das contas, nós, desta igreja que pertencemos, somos um povo de paz. Os mormons são um povo de paz. Somos seguidores de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que era o príncipe da paz. Mas ele mesmo disse, dois pontos, abre aspas, o Salvador Jesus Cristo mesmo disse: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, fecha aspas. Podemos ler no livro de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 34. Isso nos coloca, o presidente Hinckley falando, isso nos coloca na posição daqueles que anseiam pela paz, que ensinam a paz, que trabalham pela paz, mas que também são cidadãos de nações, estão sujeitos às leis de nossos governos. Além disso, somos um povo que ama a liberdade e que está comprometido com a defesa da liberdade, onde quer que ela esteja em perigo. Olha que profundo. Creio que Deus não considera os homens e mulheres de uniforme, de farda, os soldados, responsáveis como agentes de seus governos na execução daquilo que eles estão legalmente obrigados a fazer. Até pode ser que eles, esses soldados, nos considerem responsáveis, até pode passar na mente deles, se tentarmos impedir ou bloquear o caminho daqueles que estão envolvidos numa luta contra as forças do mal e da opressão. Pode ser que o Salvador Jesus Cristo também nos faça responsável, se nós não lutarmos, se nós não nos envolvermos contra as forças do mal e da repressão. Há muito que podemos e precisamos fazer nestes tempos perigosos. Podemos dar nossa opinião sobre os méritos da situação. Nós podemos falar sobre a guerra.
o nosso ponto de vista, mas jamais dizer coisas ou participar de atos malignos dirigidos contra nossos irmãos e irmãs da igreja de vários países. Não podemos falar mal do muçulmano, do árabe, mesmo que a guerra é contra eles, contra ninguém que nós estivermos em guerra. Quer estejam deste lado ou daquele outro lado. As divergências políticas jamais justificam o ódio ou a aversão. Espero que o povo do Senhor, isso é o que um profeta espera, para o presidente Gordon B. Hinckley. Espero que o povo do Senhor esteja em paz uns com os outros nos momentos difíceis, independentemente da lealdade que possam ter a diferentes governos ou partidos. Oremos por aqueles que foram chamados a pegarem armas por seus respectivos governos, seja aqui ou seja do lado de lá. E roguemos a proteção do céu sobre eles, para que possam retornar a seus entes queridos em segurança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Sabemos que alguns morreram e que outros ainda poderão morrer nesse conflito terrível. Ele está falando da Guerra do Golfo na época, mas estava falando de todas as outras batalhas que vieram, que virão. Podemos fazer tudo a nosso alcance para consolar e abençoar os que perderam entes queridos. Que aqueles que choram possam ser consolados com o consolo que só pode vir por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Invocamos o Senhor, cuja força é vigorosa e cujos poderes são infinitos, para que dê fim a esse conflito. Um fim que resulte numa vida melhor para todos os envolvidos. O Senhor declarou, abre aspas, porque eu, o Senhor, governo em cima nos céus e entre os exércitos da terra. Leia isso na Doutrina e Convênio, seção 60, versículos 4. Esperamos e oramos por aquele glorioso dia predito pelo profeta Isaías, em que os homens, está em Isaías 2,4, Isaías capítulo 2,4, os homens converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías capítulo 2, versículo 4. Mesmo num mundo repleto de males, para finalizar, mesmo num mundo repleto de males, podemos viver nossa vida de modo a merecer o cuidado protetor de nosso Pai Celestial. Podemos ser como os justos que viviam em meio aos vícios de Sodoma e Gomorra. Abraão implorou que aquelas cidades fossem poupadas por amor dos justos. Lê lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 20 ao 32. E acima de tudo, podemos desenvolver em nosso próprio coração e proclamar ao mundo a salvação do Senhor Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício expiatório. Temos a certeza de que a vida continua além do véu da morte. Podemos ensinar o Evangelho que conduz os obedientes à exaltação.